Todos os congressistas por aqui têm passado, quer nacionais, quer estrangeiros, pela quantidade, mas sobretudo pela qualidade. Têm vindo a transformar esta ideia num grande projeto de mobilização do setor de capital de risco nacional a favor dos novos modelos de negócio e das empresas nascentes, que cada vez mais, em todo o mundo, se afirmam como as novas premissas de sucesso empresarial. Afinal, não existem dúvidas de que as grandes inovações surgem fora das grandes empresas e, por isso, tal como refere a antropóloga americana Margaret Mead, nunca se deve subestimar a habilidade de um pequeno grupo de pessoas, pois elas podem mudar o mundo. É, pois, por esse motivo que precisamos hoje em Portugal de uma indústria de capital de risco mais forte não só para responder aos anseios dos empreendedores, mas para promover o peculiar e valioso impulso que estes poderão refletir no crescimento do tecido económico nacional gerador de emprego. E quando digo mais forte, refiro-me à necessidade de começar de uma vez por todas a converter o crescente simulacro de programas, reformas e iniciativas avulsas de promoção do empreendedorismo, em parte decorrentes de políticas do Governo, conceptualmente irrepreensíveis, mas na prática a sua eficácia tem-se revelado praticamente nula. E, portanto, essas políticas devem ser numa ação única e concertada, capaz de congregar toda a atual infraestrutura de apoio ao empreendedorismo, mas há que conseguir fazer e estabelecer uma aproximação efetiva entre quem tem as ideias e quem tem dinheiro para investir. É inegável que as políticas do Governo têm permitido criar incentivos para a indústria de capital de risco e encorajar investimentos em PME inovadoras. Mas, sendo tal condição necessária, ela não é suficiente. É preciso ir muito mais longe. Recordo-me, por exemplo, que em 2004 realizámos o Congresso do VCIT e, na altura, foi apoiada uma startup chamada Tolife, uma empresa de genéricos. Na altura, ninguém dava nada por aquilo. 2 anos depois, foi vendida com uma mais-valia de 3,3 milhões de euros. É, pois, fundamental ter a coragem de passar do plano conceptual das políticas favoráveis ao empreendedorismo para a realidade prática, onde habitam as empresas inovadoras. Um estudo recente da EFCA veio revelar que as empresas da União Europeia, financiadas por Private Equity e Venture Capital, criaram 1 milhão de empregos entre 2000 e 2004, sendo que mais de 60% destes empregos foram criados por empresas apoiadas por Venture Capital e registraram um crescimento anual de cerca de 30%. E por isso mesmo, correndo o risco de me repetir vezes sem conta, já o disse isto várias vezes, volto a reafirmar a necessidade de se operacionalizar com visão alargada e não miúpe, como por vezes tem acontecido, toda uma série de ações e atividades que ainda nos faltam. Refiro-me, por exemplo, à criação de um concurso nacional de planos de negócio de abrangência a toda a comunidade empreendedora portuguesa e devidamente orçamentado, e para não haver uma multiplicação de concursos em que todos são os melhores concursos. À criação dos fundos de capital de riscos universitários, continuamos a não ter adequados instrumentos para fazer a ligação entre o conhecimento e o competitivo mercado global. À implementação de uma política de incentivos ou de estímulo fiscal à atividade de business angels. Foi constituído a figura jurídica dos ICRs e até ao momento ainda não há nenhum ICR, ou pelo menos a informação que eu tenho, inscrito na CMVM. Algo não está bem porque existem já neste momento 9 associações de business angels espalhadas pelo país. E, portanto, a criação de um plano nacional de incubadoras e de parques tecnológicos e a implementação de uma estratégia sustentada de crescimento das corporate ventures. Continuamos a ver os grandes grupos económicos portugueses completamente alheios aos investimentos nos projetos nas fases emergentes, contrariando aquilo que se está a fazer a nível internacional. E o outro aspecto que considero igualmente fundamental traduz-se na necessidade dos organismos do Estado criarem mecanismos favoráveis à adjudicação de serviços às startups financiadas, por exemplo, por capital de risco. Veja-se, exemplo, que o Governo dos Estados Unidos, através do programa Small Business Innovation Research, afetou em 2006 mais de 60 mil milhões do orçamento em contratação de PMEs, na medida em que estas têm a vantagem de ser mais flexíveis e competitivas que as grandes empresas. E por isso, quando olhamos para a realidade deste setor em Portugal e nos concentramos nos efeitos produzidos pelas políticas e programas vigentes, tal como o programa Finicia, que tem sido elogiado a nível mundial por vários organismos, e eu sou, de alguma forma, posso confirmar isso porque tenho testado algumas iniciativas a nível internacional, que foi criado há cerca de 2 anos e meio,
com o objetivo de possibilitar a criação de 1.300 negócios emergentes de pequena dimensão, tendo-lhe sido afetos recursos públicos na ordem dos 104 milhões de euros, mas que até ao momento apenas apoiou cerca de 200 negócios e muitos destes 200 com características de microcrédito, ou seja, somos levados a crer que o que se verifica não é crescimento, até é algum retrocesso. E isto não tem nada a ver com o excelente trabalho que as pessoas têm desenvolvido. Todas as pessoas que eu conheço, que respeito e que são meus amigos inclusivamente, mas algo falha para que as coisas se concretizem. Não se pode criar estes programas conceptualmente extremamente interessantíssimos, que mobilizam dezenas e dezenas de pessoas por todo o país e depois os resultados são realmente muito curtos. A fluidez e o dinamismo impresso nos projetos que nos são dados a conhecer diariamente na GES Venture não podem ser, de alguma forma, metidos numa gaveta e simplesmente ignorados, quando muitas vezes o argumento utilizado é que os projetos não têm as características nem as condições que normalmente são exigidas a atividades de private equity, mas nunca de venture capital. Por isso, há que, de alguma forma, pensar um pouco porque é que estas coisas acontecem. É certo que tudo o que disse até ao momento não é mais do que um balanço ponderado da eficácia das medidas até ao momento implementadas em matéria de empreendedorismo e de capital de risco nacional. Por isso, gostava que com esta edição e estas palavras tivessem como principal intento colher das realidades do presente um novo dinamismo que permita corrigir insuficiências, sacudir inércias nacionais e criar novas metas, estimulando para tal um espírito de permuta de ideias e de boas práticas trazidas nomeadamente pelos oradores internacionais. Até porque, ainda recentemente e mais uma vez, foi anunciado que, durante o primeiro semestre de 2008, novos fundos de capital de risco, designadamente o primeiro fundo de capital semente, inserido na iniciativa Soluções Integradas para a Modernização do Ministério da Economia, com 50 milhões de euros, tendo em vista facilitar a transferência do conhecimento dos centros de investigação para a realidade empresarial. A par disso, refira-se também a iniciativa recentemente anunciada pelo Sr. Secretário de Estado de Economia e Inovação, o Sr. Professor Castro Guerra, que referiu a intenção do Governo de constituir um fundo de capital de risco no valor de 370 milhões de euros, que terá como objetivo apoiar o nascimento e o arranque de empresas. Ou seja, se o dinheiro existe, porque não há, afinal, outro tipo de dinamismo na adoção ou na análise de determinado tipo de projeto. Para concluir, resta-me afirmar que continuarei, e na minha empresa e na GES Venture, a olhar o futuro com esperança, e por isso estamos aqui mais uma vez, no legítimo convencimento que a resoluta resposta para os principais problemas que assombram o cotidiano da atividade empreendedora, por falta de resultados que não sejam superficiais ou mero efeito de demonstração, passa inevitavelmente, na minha opinião, pela criação de um organismo que assuma o pelour do empreendedorismo. E por que não, através da criação do Ministério do Empreendedorismo, que assuma toda a infraestrutura já existente do apoio à atividade empreendedora, através da implementação de políticas transversais a outros organismos, tais como, por exemplo, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Um exemplo concreto. O Ministério da Educação lançou este ano, em agosto, ou no ano passado, em agosto, o PNL, o Programa Nacional o Plano Nacional do Empreendedorismo. Pois sabem que não existe qualquer correlação entre esse programa e, por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É difícil, penso eu, que depois as coisas tenham resultados positivos. Não creio, e firmemente o afirmo, que exista outra opção estrutural mais ajustada, não só para resolver os problemas presentes, como para enfrentar de forma estruturada e consistente os desafios do futuro. Tudo dependerá da vontade firme para atuar neste sentido e não delegar para o longo prazo aquilo que é uma necessidade no imediato. Meu caro empreendedor, muna-se com amor no coração e com um sorriso nos lábios e seja um vencedor. A todos muito obrigado e um grande congresso, porque todos nós somos capazes de mudar o estado das coisas. Muito obrigado.